professores, e mais uma vez falamos aqui, última parte do Estatuto do Magistério Francano. Vamos falar das questões de remuneração e das disposições gerais, finais, ali. Que remuneração? É do profissional do magistério. A remuneração dos integrantes do quadro do magistério municipal francano obedecerá aos dispostos nessa lei municipal. E quais são os dispostos? Por exemplo, ao professor 3, denominação que tinha o professor 2 em 1998, né, o PEB 2, na forma da legislação municipal em vigor, serão pagas horas-aula e horas-atividade, na proporção das horas efetivamente trabalhadas. O que isso quer dizer? Que se o professor, por exemplo, o professor PEB 1, ele é contratado para uma carga horária inicial de 30 horas. O que é o 30 horas? 30 horas aula, quer dizer 20 horas com o aluno, e 10 horas atividades, que são as aulas que são usadas para estudos e preparação para o docente estar em sala de aula. O professor 3, às vezes ele não tem 30 horas exatas de trabalho, não tem um pacote fechado como o professor 1. Vamos supor que ele tenha 24 aulas. Se ele tem 24 aulas, são 16 com alunos e 8 de horas atividades. Se ele tem 36, 24 com alunos e 12 de horas atividades. E quando se fala do salário, né, se pergunta, será que isso varia? Será que quando tem feriado ele não recebe? Para efeito do cálculo de horas-aula, será considerado um mês de 5 semanas. Tem mês que tem 4, tem mês que tem 5, então é considerado maior. E uma questão, né? Se fala aqui dos casos de remoção e de permuta, mas a gente vai aqui numa outra situação, já que falamos de remuneração, né? Porque estávamos seguindo aí a dinâmica do estatuto, mas vamos aqui no salário noturno. Então, quando se aplica a gratificação por salário noturno, por adicional por trabalho noturno? Não é simples assim. Para qualquer outro profissional, ela principia às 22 horas. E esse outro profissional também pode ser o especialista em educação, o coordenador pedagógico, orientador educacional ou o diretor. Mas para o professor, ela principia às 19 horas. Né? Então, para o professor vai ser 19 às 23, 19 horas que começa a aula no noturno e 23 quando se encerra. E qual é o valor dessa gratificação? É 10% do valor recebido pelas horas de trabalho no serviço noturno. E nos docentes, esse valor é calculado em cima dessas horas-aulas no período noturno. Quer dizer, se o professor, por exemplo, ele é professor de arte, de manhã no ensino fundamental e à noite na educação de jovens e adultos, se ele tem 10 e 10 aulas, por exemplo, somando 20, ele vai receber esses 10% em cima das 10 aulas dadas à noite. Não é para o salário todo. Do mesmo jeito que para o especialista, ele só ganha aquela 1 hora a partir das 22. E quando ele perde essa gratificação, por exemplo, ele não perde quando ele estiver afastado por férias, licença-prêmio, licença-gala, que é quando nos casamos, licença-nojo, quando morre pai e mãe, licença-júri, licença-saúde, falta abonada. Por isso ele não perde o adicional noturno. Só que esse adicional ele não se incorpora no salário. Ele pode trabalhar por 20 anos. Se ele sai do noturno, ele perde essa gratificação. Certo? Então, a gratificação ela ocorre assim. Ela nunca é incorporada, mas enquanto estiver no trabalho à noite, ela é ali assimilada. Agora, voltamos aqui a uma questão, que é da remoção e permuta no processo de atribuição de aulas ou classes. O que é a remoção?
ela é o deslocamento do docente ou especialista de educação do quadro do magistério municipal de uma unidade escolar para outra. Então, para isso, a pessoa precisa se inscrever. Vou dar um exemplo de remoção que aconteceu neste ano, que ela foge um pouco, neste ano de 2022, que ela foge um pouco do padrão, mas se pode compreender. Então, houve uma atribuição de aulas em dezembro, aulas, classes, escolas. E quando foi, por exemplo, no começo do ano, alguns profissionais foram chamados à direção, outros ao trabalho aí na Secretaria de Educação, e aquelas classes, aquelas escolas ficaram vagas, houve aposentadorias, né? Houve uma grande movimentação. Então, as classes daquelas pessoas que saíram, ou saíram para sempre, né, no caso de aposentadoria, ou até o final do ano, nos casos de direção e outros cargos, foram oferecidas a outros docentes. Para aquilo, eles fizeram as inscrições e, obedecendo a ordem do tempo de serviço, saíram da escola onde estavam para ir para uma outra escola que julgavam ser melhor localizado, ou um período que talvez não tivesse, mas agora teriam oportunidade. Isso é a remoção. O que é a permuta? A permuta é a troca do local de trabalho entre docentes ou especialistas de educação de igual jornada de trabalho. Tanto pode ser entre escolas, como pode ser de um período para o outro. E as pessoas precisam mandar ofício dirigido ao secretário municipal de educação, que vai homologar ou não essa troca. Essa troca é antes de começar o ano letivo. Qual que é a diferença da remoção e permuta? A remoção, ela obedece uma sequência, né? Uma sequência de pessoas, é a classificação por tempo de trabalho. Aquela pessoa que tem mais tempo, ela escolhe para onde ela quer mudar. A permuta é uma troca. Por exemplo, para mim é indiferente, eu tenho mais tempo de trabalho, e para mim pode ser indiferente trabalhar por manhã ou tarde. E o meu colega, por exemplo, às vezes ele tem um outro cargo, uma outra escola, ele precisa trabalhar de manhã, mas ele só conseguiu à tarde. Então ele pede para mim, para que eu pegue aquela turma e troque com ele depois. Aí ocorre a permuta. Não é? É um processo que a gente pode julgar até como mais injusto do que a remoção, mas é um direito do professor ou até do especialista. E quais ali, por exemplo, uma situação de atribuição de aulas ou de remoção, seria um critério de desempate? Primeiro, o maior tempo no magistério municipal. Sempre o tempo no magistério, ele desempata tudo. Ele serve para classificar quase tudo. Só permuta que não, que envolve a troca. A pessoa com maior idade, então se eu empatei no meu tempo, sempre aparece até nessas classificações a sua data de nascimento. Porque se nós temos o mesmo tempo de serviço, nós somos desempatados pela idade. E se nós temos o mesmo tempo de serviço e a mesma idade, é desempatado pelo número de filhos. Agora, se empatar no número de filhos, desconheço o critério, ele não está aqui. Né? Talvez se averigue as horas, não aconteceu para a gente saber ainda. Certo? Então, seguimos aqui com o Estatuto do Magistério Francano e falamos agora do exercício profissional. O que é o exercício, né? É exercer a sua profissão. Aqui no artigo 59 fala que exercício é o desempenho das atribuições conferidas ao servidor do magistério municipal próprias do seu cargo. Ou seja, é o exercer, é o fazer do meu cargo, é o meu trabalho, é o trabalhar. Então, o que se diz aqui? Que o início, a interrupção e o reinício do exercício serão comunicados ao órgão da Secretaria de Educação pelo diretor da escola ou setor em que o servidor esteja lotado, para efeito de registro em sua ficha funcional individual no setor competente. O que é o início? Quando eu sou contratada. A interrupção pode ser uma licença por saúde, gestante, um afastamento sem vencimentos, o reinício, o retorno depois das licenças, né? E o final é a aposentadoria, a exoneração, a maneira como o servidor vai sair daquele exercício profissional.
É condição indispensável para o exercício das funções do magistério a habilitação mínima exigida para a função. Então, na contratação, nós entregamos ali a nossa formação, nossa ficha formativa, e aí sim nós podemos assumir, porque é certificado que eu tenho aquela habilitação que eu aleguei no concurso, né? Eu prestei um concurso para professor, então na contratação eu demonstro que eu posso ser professora, ou especialista, ou algo do gênero, né? Professor ou especialista. Então, o que se considera exercício? Ou seja, o que se conta como tempo de trabalho, mesmo eu não estando na sala de aula? Participação em congressos científicos, técnicos, culturais, esportivos, desde que relacionados à área. Observadas as seguintes condições: que os objetivos dos congressos sejam de interesse relevante da administração, ou seja, tem que estar ligado à minha área, como já falei outras vezes. Que as atribuições do cargo ou função exercida pelo servidor sejam diretamente relacionadas ao congresso, olha, até repetitivo. Que o afastamento seja autorizado pela administração e não prejudique o bom andamento dos serviços. Um exemplo, eu quero num curso que seja numa sexta-feira à tarde. Se a administração não tem um professor substituto para colocar no meu lugar, aquele afastamento ele vai ser indeferido, eu não poderei ir. No caso de estágio, quando devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Educação. Né? Então, isso tudo são dias em que não estou na sala de aula, mas é contado como se eu estivesse. E o que se fala da aposentadoria do servidor? Os servidores do quadro do Magistério Municipal aposentar-se-ão nos termos das leis que regem os servidores municipais de Franca. Então, são as leis da Prefeitura, mais as normas estabelecidas pelas leis estaduais e federais que disciplinam a matéria. Então, não é somente a norma do funcionário público, né, do empregado público municipal de Franca, porque há uma diferença entre funcionário público, que geralmente na nossa realidade é o estadual, que ele tem um regime jurídico de trabalho, e do empregado público, que é o funcionário da prefeitura, que ele tem uma estabilidade, mas não é estabilidade como do funcionário do regime jurídico. Nós somos seletistas, somos regidos pela CLT, podemos ser mandados embora mesmo sem faltas graves, mas isso não acontece porque a demanda do trabalho nos absorve, não é? Mas temos uma certa estabilidade, mas não estabilidade total. E também tem a questão do magistério, que a nossa aposentadoria ela é especial, porque uma lei maior nos protege para isso, e não a lei do funcionário comum da prefeitura municipal. Então, essas são algumas informações, né, que nós temos sobre essa legislação que nos rege enquanto quadro do magistério municipal. Como disposições finais, se fala do tempo de serviço. Lembra que em tempo todo eu falei da questão do tempo de serviço como ali um direcionador para todas as ações a que são submetidos os docentes, os especialistas em educação. O tempo de serviço dos funcionários e ou servidores será contado em dias corridos, para todos os fins e efeitos legais. Então, se eu participo de uma atribuição de aulas, são contados cada dia que eu trabalhei. Não é contado o dia de licença saúde, porque eu não fui à escola trabalhar. Infelizmente, não adoecemos porque queremos, mas esse dia não conta. Então, me lembro aqui na minha vida de funcionária da prefeitura, de quadro do magistério, eu tenho mais de 3.000 dias como professora, mais de 4.000 dias na condição de coordenadora pedagógica. Então, tudo isso é somado, contado para a minha aposentadoria e para efeitos de atribuição de aulas ou classes, caso eu me candidate. Fica assegurado para todos os efeitos legais a contagem de tempo de serviço prestado como especialista de educação e na regência de classe da educação infantil, ensino fundamental, médio, educação especial e educação musical do Sistema Municipal de Ensino.
né? Então, essas são as disposições gerais e finais do Estatuto do Magistério Francano.